Afinal, dá para trabalhar sem estruturar um setor de comunicação, fazendo tudo ao mesmo tempo, sem ordem, sem prioridade? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje: como estruturar um setor de comunicação integrada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Comunicação Integrada, Cursos e Soluções. Eu sou Isabela Pimentel, professora, consultora, especialista em gestão de projetos e planejamento de comunicação integrada. Muitos setores e agências trabalham no incêndio, apagando todo dia uma crise diferente. E eu pergunto para você que acompanha aqui o nosso canal: é possível obter bons resultados sem ter um setor estruturado? Sabemos muito bem, baseado em tudo que a gente vem estudando aqui nas nossas aulas, que não é possível trabalhar de forma organizada e estratégica sem termos um setor de comunicação que se posiciona dentro da empresa ou que se posiciona para o mercado com diferenciais competitivos, dentre eles a capacidade de ver além do operacional e enxergar a médio e longo prazo, ou seja, no horizonte tático e principalmente no horizonte estratégico. Por isso eu vou conversar com vocês hoje, baseado na minha experiência aí de mais de 20 projetos de consultoria e também 10 anos atuando no mercado corporativo em médias e grandes empresas nacionais e multinacionais, sobre quais os primeiros passos para começar a organizar um setor de comunicação. Muitas vezes, quando a gente passa em uma vaga, em um processo seletivo, a gente é convidado a estruturar uma área do zero. Eu já tive essa oportunidade algumas vezes e é uma oportunidade que também representa um grande desafio. O primeiro passo, antes de você contratar, antes de você ter ferramentas, antes de você fazer seleção de pessoas ou escrever políticas e etc., e sair por aí fazendo coisas, é você fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico é tirar uma fotografia do momento atual da comunicação da empresa, se a empresa possui documentos anteriores, se ela já teve uma agência que a atendeu ou se ela já fez pesquisas de comunicação, passou por um processo consultivo, e iniciar a fase de documentação, ou seja, você vai mergulhar para entender qual é o momento daquela empresa em relação à comunicação, qual é o grau de maturidade que essa empresa tem em relação às práticas comunicativas dentro do seu setor, internamente no mercado, vai olhar o macro e o microambiente e, em paralelo a isso, você também vai estudar o segmento em que a sua empresa atua, ler relatórios e principalmente você vai iniciar uma rede de parcerias internas com os setores. Por quê? Você vai precisar entender, por exemplo, como funciona o saque da empresa, que é um canal de atendimento/relacionamento. Você vai precisar consultar a área de supply para saber se já teve uma falta de produto, uma crise, supply/saque. Você vai precisar quebrar os muros para não criar uma antipatia. E lá vem aquele funcionário novo, chatinho, que está estruturando a área de comunicação e está se achando dono da comunicação da empresa. Não faça isso. Não queira estruturar o setor de comunicação sozinho. O diagnóstico e depois o planejamento vão ter que ser momentos participativos, construídos coletivamente. Então, reúna documentos, estude, marque reuniões com as áreas, alinhe-se muito com a diretoria e com a alta gestão, marque entrevistas para entender os desafios das áreas, os gaps na comunicação, reúna e solicite materiais sobre planejamento estratégico. Isso mesmo, você precisa estudar mapa estratégico, BSC, você precisa entender a visão de negócios curto, médio e longo prazo, você precisa identificar os documentos das áreas, se a área parceira da comunicação ou uma área afim tem fluxos e processos. Depois que você faz esse um mês de imersão na realidade da empresa, aí sim é o momento de você, entendendo os problemas de comunicação que a empresa tem, começar a movimentar e alicerçar a área. E todo setor estratégico de comunicação, ele vai precisar ter
uma política de comunicação que vá orientar o relacionamento dessa empresa com os seus stakeholders, ela vai ter procedimentos, ela vai ter fluxos, ela vai ter processos claros e também ela precisa ter a verba disponível e aprovada pela diretoria. Não dá para fazer comunicação só com boa vontade, sem verba, não dá para fazer comunicação sem processos, fluxos, procedimentos e uma política de comunicação que norteie todos os planos de comunicação que vão ser criados posteriormente. Também precisamos mapear as competências da equipe que a gente precisa ter para esse setor de comunicação. Em paralelo a essa definição das habilidades, características e competências dos profissionais que vão ser contratados, e isso é muito importante para você não cair numa roubada, porque pode ser que você tenha uma vaga que vai te chamar para um setor de comunicação, como eu já passei por isso, e chegando lá, o setor de comunicação vai ser só você, o famoso eu-keep. Então, gente, para o setor ser estratégico, ele precisa ter verba, equipe e também ele precisa ter profissionais com competências como gestão de crise, mapeamento de risco, gestão de processos e gestão de projetos, além de métodos ágeis. Não dá para montar uma equipe de comunicação estratégica sem essas competências. Vocês viram que o diagnóstico é o primeiro passo da estruturação no setor, depois você vai entender os problemas, definir os objetivos da área e aí sim começar a estruturar os fluxos, processos e a contratar os profissionais. Se não for feita uma contratação, você, gestor, pode também contar com o suporte de uma consultoria ou uma agência especializada. O mais importante em tudo isso é você entender que o setor de comunicação não funciona se não tiver os pilares estratégicos, alinhamento aos valores de negócio, se não for ligado à diretoria e se ele não tiver uma verba própria. Afinal, como a gente falou muito ao longo de 2021, comunicação não faz milagre, comunicação precisa ser estratégica e a gente quer contar com você para que os setores de comunicação das empresas brasileiras ganhem cada vez mais espaço na mesa de decisão das organizações. Se você gostou desse vídeo, recomenda para um amigo, indique, acompanhe também a comunicação integrada nas demais redes sociais e não esqueça de que para termos resultados efetivos, precisamos conectar pessoas e estratégias aos processos de comunicação. Muito obrigada por estar com a gente até aqui nesse começo de ano. Esperamos que você tenha gostado. Comente aqui se você já passou por esse desafio de estruturar um setor de comunicação do zero. Como foi essa sua experiência? Muito obrigada, nos vemos no próximo vídeo e até lá!